Bom, gente, muito bom dia. Sem mais delongas, então, vamos dar início aqui ao nosso bate-papo hoje, nosso Octa na Prática, Octadesk para vendedores. Para a gente começar esse papo, quero dizer que estou muito feliz, muito contente de estar aqui conversando com vocês, trazendo mais novidades aqui para vocês e formas da gente poder ajudar ainda mais, né, as operações de vocês aí na ponta a atuarem com o Octadesk com mais eficiência, com mais agilidade, né, sempre pensando naquela melhor experiência para o cliente de vocês lá na ponta. Para a gente iniciar, deixa eu me apresentar aqui. Vocês estão acostumados a ver uma outra carinha aqui no Octa na Prática, né? O Arthur hoje cedeu o espaço dele, cedeu a cadeira dele para mim. Então, eu me chamo Fernando Webster, sou um dos coordenadores de venda aqui na Octadesk. Tenho quase 20 anos já de experiência em vendas, né? Atuei em algumas empresas tradicionais de comunicação, né? E tenho atuado aí desde 2016 em empresas de tecnologia, né? Já atuei em algumas cadeiras de account, então vendedores. Já fui vendedor também, sei bastante aí dos desafios que vocês enfrentam todos os dias. E a ideia aqui é trazer justamente pontos de apoio, né? Pontos para que a operação e a organização de vocês sejam cada vez mais eficientes, né? Para justamente a gente vender mais, né? O vendedor tem um objetivo dentro da esteira, dentro da empresa, né? Que é o quê? Vender mais. Né? Então a ideia é que a gente consiga justamente trazer pontos aqui que ajudem vocês a vender mais, tá? Para a gente dar o start, quero fazer alguns combinados aqui com vocês. A gente tem um tempo reservado aqui para a gente conversar de mais ou menos uma hora, tá? Além disso, o chat já está aberto, né? Então fiquem super à vontade para poder compartilhar ali cases reais, como funciona a operação de vocês de vendas, se os times de vendas de vocês já utilizam o Octadesk para atendimento, né? E também quero deixar para vocês que aqui embaixo a gente tem um botãozinho que chama Q&A, Question and Answers, perguntas e respostas. Se vocês quiserem de forma oficial fazer uma pergunta para a gente, por gentileza, acessem esse botãozinho, tragam para a gente ali quais são as dúvidas de vocês. Ao longo desse nosso bate-papo, a gente vai tentando trazer para dentro do contexto, né? Se estiver dentro do contexto, para dentro do conteúdo aqui. Mas se caso ele estiver fora do contexto, lá no finalzinho a gente reserva um tempo para poder responder essas perguntas de vocês. Fechado? Boa. Galera, antes da gente começar aqui a falar efetivamente como que o Okta pode ajudar aqui vocês como vendedores, quero começar provocando um pouco mais, e aí se tiver vendedor aqui no chat, vocês podem trazer para a gente aí como que funciona no dia a dia de vocês. Quero entender inicialmente quem aqui já perdeu um lead, um cliente, perdeu uma venda, porque demorou para responder ali no atendimento? Demorou para trazer a resposta para o cliente, demorou para dar o retorno para o cliente e acabou deixando aquela venda passar. Quando voltou ali o atendimento, o cliente falou: Poxa, obrigado, já acabei comprando aí num concorrente. Pô, além disso, né? Quantas vezes vocês precisaram abrir diversas abas, diversas telas, diversos softwares, né, para conseguir encontrar um pouco do histórico do cliente com a nossa empresa, para buscar um pouco mais de contexto do relacionamento dele com a nossa empresa, né? Quantas vezes anteriormente ele já comprou, com quais pessoas ele conversou, o que que ele comprou, né? E quanto tempo a gente acaba perdendo também, né, para buscar essa informação, buscar esse histórico, né? E por último, quem é que já deixou de fechar uma venda porque esqueceu de fazer um follow-up? Ou seja, combinou ali com o cliente, combinou de fazer um retorno, tinha uma data acertada e por alguma razão, né, acabou esquecendo, né, de fazer esse contato, né? Bom, a gente sabe que isso numa operação de vendas acaba acontecendo por diversas razões, por falta de um processo claro, por os vendedores estarem muito atarefados, né? Por a gente ter processos que ainda não estão muito bem desenhados dentro dessa esteira de vendas, né? Mas qual que é o impacto realmente disso dentro de uma operação de vendas, né? A gente sabe que muitas vezes o time de vendas está falando com pessoas que não estão preparadas ainda para comprar, ou seja, elas não estão no momento da compra. Não existiu uma qualificação inicial para eu entender o que esse cliente estava realmente buscando dentro dos meus produtos ou dos meus serviços e com qual necessidade, com qual urgência ele tinha essa demanda, né? Com qual velocidade ele gostaria lá já de contratar o meu produto ou o meu serviço, né? A gente sabe, né? Tem alguns estudos aqui que indicam para a gente, né, que o cliente acaba desistindo de uma compra por uma má experiência, né? Que tem um volume muito grande de clientes que acabam
avançando junto com uma empresa porque ela respondeu primeiro, né? Porque ela teve uma agilidade ali no retorno, né? E a gente sabe que também tem muitos vendedores que acabam perdendo vendas por não fazer efetivamente aquele follow-up, não dar continuidade naquela negociação. Eu não vou trazer aqui métricas de mercado, métricas de tendência de atendimento, porque vocês sabem que a gente tem, né? A Seixas Trends, que é o nosso anuário, onde a gente pesquisa todos os anos o hábito do consumidor brasileiro, né? Quais são as suas principais tendências para esse ano de 2025. O time de marketing já está colocando aqui o link para que vocês possam baixar esse conteúdo e saber exatamente o que que o cliente de vocês deseja. Além de agilidade, além de respostas rápidas, né? Além de assertividade no atendimento, né? O que mais que ele deseja quando ele entra em contato com vocês? Pessoal, agora imagina, se a gente já sabe, né, que esses problemas existem dentro de uma operação, e a gente sabe que tem como a gente resolver esses problemas, a gente precisa tomar essa iniciativa e buscar formas de solucionar isso, tá? Até para que a gente possa contextualizar um pouquinho, já falei para vocês que eu tive aqui também na cadeira de executivo, né? Já tive aqui na função de vendedor. Eu vou contar um case muito rápido aqui para vocês de uma venda que eu acabei fazendo aqui dentro da Octadesk, né? Onde um cliente, né, justamente me trouxe uma necessidade muito latente no dia a dia dele, né? Esse meu cliente, para poder trazer um pouco mais de contexto para vocês, ele tinha uma loja online, mas também uma loja física de produtos de artigos esportivos, né? Com um foco muito grande em corrida, em tênis, em esportes de corrida, né? Corrida de rua, corrida de trail, né? De trilha, né? Então ele focou realmente ali todos os esforços dele em criar essa imagem de eu sou especialista nesse segmento, é isso que eu vendo. Mas o que acontecia efetivamente com o time de vendas deles? Quando a gente começou a conversar, eles tinham um problema muito claro, assim, que eram os vendedores atendiam no canal de WhatsApp e no canal de Instagram, dentro do próprio celular deles, né, no celular pessoal. E cada um de uma forma diferente, cada um do seu jeito, né? E aí o que que acontecia lá do outro lado, né? A gente tinha clientes insatisfeitos por não ter uma resposta clara, não existia um padrão de atendimento, né? Isso acabava deixando muitas vezes o cliente lá do outro lado sem saber se ele estava falando até com a mesma empresa. Era tão diferente os modelos de atendimento que ele ficava realmente nessa dúvida. Ele não tinha também nenhum tipo de rastreabilidade desses atendimentos, porque estava na mão dos vendedores. Ele não sabia o que estava acontecendo, né? E, ultimamente, sem controle nenhum. Mas qual que era o problema efetivo, né? Esse era justamente o contexto do problema dele. Mas o que que acontecia na prática, no dia a dia lá desse meu cliente? Por os vendedores estarem sempre atendendo também no balcão, eles estavam sobrecarregados, eles acabavam demorando muito tempo para poder dar o retorno para o cliente, né? Para responder para esse cliente de forma mais rápida, mais ágil. Além disso, muitas vezes esse mesmo cliente estava tratando com duas pessoas e às vezes até em canais diferentes, né? Estava falando ali com um vendedor no Instagram, estava conversando com outro vendedor no WhatsApp, informações desencontradas, né? Recebia respostas diferentes, né? Até também, o que que acontecia? Muitos contatos, muitos clientes, por ele ter esse volume alto de atendimento, se perdiam, né? E por ele ter também essa disputa de saber quem é que estava atendendo esse cliente, muitos clientes eram deixados de lado e não eram atendidos, né? E por último, ele não tinha efetivamente um funil claro, ou seja, uma jornada de compra clara daquele cliente, né? Os vendedores acabavam esquecendo de ter próximos passos agendados com o cliente, ter follow-ups agendados com clientes, para garantir justamente que a gente conseguisse avançar com aquela oportunidade para chegar aqui numa venda, tá? Depois que a gente conseguiu, né, efetivamente implantar o Octadesk, né, a gente conseguiu olhar para esses problemas, né, de conversão baixa, clientes do outro lado lá frustrados, oportunidades desperdiçadas, investimento em marketing que não gerava retorno, né? Quando a gente conseguiu entender que esses eram os problemas e o impacto que isso trazia dentro da operação deles e como que o Octa conseguia ajudar, a gente conseguiu listar aqui quatro principais pontos onde a gente precisou efetivamente, inicialmente, né, no desenho do escopo do projeto, colocar foco e objetivo para resolver. Primeiro ponto foi a centralização dos atendimentos. A partir de colocar da inserção do Octadesk na operação,
todos os atendimentos, todos os contatos, todas as conversas passaram a chegar numa mesma tela, no mesmo painel de acompanhamento, no mesmo painel para que possa ter controle desse atendimento. Além disso, a gente conseguiu garantir a padronização desse atendimento através de respostas rápidas e automação. Né? Então, o chatbot qualificava os leads justamente para entender quem estava no momento da compra, para passar essa oportunidade para o time de vendas. A gente também tinha muita bola trocada, como vocês lembram, eu falei, cliente no Instagram, cliente no WhatsApp, a gente não sabia quem é que estava atendendo o cliente, então a gente conseguiu colocar ali uma carteirização, né? Conseguir identificar pessoas que ficavam responsáveis por determinados clientes. Né? E além disso, garantir que esse novo cliente que chegasse dentro da nossa esteira de vendas fosse distribuído de forma equalitária através de uma roleta, para que a gente não tivesse mais essa bola trocada entre o time, certo? E por último, e talvez o mais importante, é a contextualização do relacionamento desse cliente com a empresa de vocês. O histórico de conversa, o histórico de atendimento, como que ele foi atendido, por quem que ele foi atendido, o que que ele comprou a última vez, qual tempo, com quanto tempo faz que ele comprou, né? Então, garantir que a gente tivesse mais contexto sobre tudo isso que a gente estava trocando e a gente não tinha como garantir que o vendedor que estivesse na ponta atendendo aquele cliente naquele momento tivesse as informações do último contato, por exemplo. Então, garantir que o vendedor tivesse esse contexto desse relacionamento com o cliente facilitou não só a fortalecer esse relacionamento, mas também garantir que as vendas não fossem mais perdidas. Qual que foi o impacto que isso gerou dentro da operação deles, pessoal? Nos 2 primeiros meses, a gente já conseguiu estruturar tudo isso que eu falei para vocês, esses 4 principais pontos, e logo depois dessa estruturação, a gente já começou a ter resultados bastante expressivos. Se a gente for falar da esteira de vendas mesmo, a gente teve 15% no aumento do faturamento nesses meses, né? Em poucos meses a gente já conseguiu ter esse aumento de faturamento. Se a gente for falar da equipe, né, os vendedores, eles se tornaram uma equipe muito mais eficiente, muito mais produtiva, gastando menos tempo, né, com tarefas repetitivas. E além disso, talvez o mais importante de toda a esteira, que é o cliente, lá na ponta ele tornou muito mais satisfeito, né? O atendimento dele ele ficou muito mais ágil, assertivo e eficiente, né, garantindo que essa relação que ele tem com o nosso vendedor, com o nosso time de vendas, fosse muito mais fluida, né? Sem nenhum obstáculo para que ele conseguisse garantir essa fluidez na comunicação. Ou seja, a gente conseguiu trazer muito mais contexto para esse vendedor para poder fazer com que ele atendesse melhor o cliente de vocês, né? Bom, agora que a gente viu aqui rapidamente um case, né, real aqui, eu quero trazer efetivamente quais são os pontos que a gente vai tratar nesse bate-papo aqui com vocês, para que a gente já tenha uma linha de raciocínio aqui para a gente seguir, tá? Beleza, vamos lá. Qual que é a ideia que a gente vai falar hoje? O que que a gente vai abordar hoje, né? A gente vai falar muito sobre eficiência e produtividade do vendedor, como o Okta consegue ajudar através de certas funcionalidades a garantir exatamente isso. A gente vai falar também, né, dos benefícios de centralizar e profissionalizar esses canais de atendimento que vocês utilizam. A gente fala aqui muito sobre o WhatsApp, mas vocês podem ter vários canais conectados dentro do Octadesk, que sejam conversacionais, transacionais, como e-mail, chat, WhatsApp, Messenger do Facebook, Direct do Instagram. São todos canais que podem estar conectados aqui dentro do Okta e a gente pode profissionalizar todos esses canais através de uma jornada automatizada, né, ou alguma estratégia que vocês gostariam de criar. E a gente vai falar também sobre qualificação de demanda. Eu falei para vocês um pouquinho que eu assumi o lugar do Arthur, que ele já teve alguns outros papos com vocês a respeito aqui de como deixar o Okta preparado para vender mais, né? E para a gente ficar todos na mesma página, eu vou dar um passo atrás para a gente falar um pouquinho sobre isso. Você, vendedor, você sabe atualmente se a sua performance é suficiente para bater a sua meta? Pessoal que está no chat, time de vendas, vai lá, fala para mim. A performance de vocês atual é suficiente para bater a tua meta? Por quê? A gente tem muitas vezes o desenho de uma meta dessa forma. A minha meta é 10 mil reais. O que eu vendo custa 500. Para eu chegar na minha meta, eu preciso fazer 20 vendas. Simples de ver isso, né? Mas a gente tem uma meta atrás dessa, a gente tem uma taxa por trás dessa. A gente tem uma taxa que a gente precisa entender que é na média. Com quantas pessoas, quantas oportunidades de venda você precisa falar para fazer uma venda? Eu preciso falar com três? Com 5, com 10. Então, até para a gente dar uma olhadinha, então, no contexto do que é uma oportunidade, a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Por quê?
O que é uma oportunidade para a Octadesk, não necessariamente era uma oportunidade para o meu cliente. Por quê? Porque os critérios de qualificação desse cliente são outros. Aqui na Okta eu tenho uma lista de critérios que me indicam, poxa, essa pessoa aqui é o meu cliente ideal. Outra empresa, de outro segmento, outra linha de trabalho, vão ter outros critérios, vão analisar outras coisas para entender efetivamente se aquela pessoa que está entrando em contato comigo é realmente uma oportunidade de negócio para minha empresa. Então, em termos comuns, a gente acaba vendo muito numa linha ali de lead qualificado para oportunidade, uma média de 33%. Então, eu falo com três pessoas para fazer uma venda. Na operação de vocês, com quantas pessoas vocês falam para fazer uma venda? Com quatro? Poxa, eu tenho uma taxa de 25%. Com cinco, eu tenho uma taxa de 20%. Né? Então, é importante para o vendedor entender qual é a sua taxa de conversão de oportunidade para venda. Como eu disse para vocês, aqui em SaaS, no mercado de tecnologia, a gente mira muito nessa taxa de 33%. A cada três leads trabalhados, a cada três oportunidades atendidas, eu vou ter um fechamento. No caso de vocês, como que é? Fala para a gente lá no chat como que funciona essa operação dentro do dia a dia de vocês. Só para a gente finalizar aqui, trouxe o funil de vendas para a gente entender. Imagina a sua loja, seja ela online, seja ela física, as pessoas acessam a sua loja, elas entram no seu site, elas entram na sua loja. Todo mundo que entra é uma venda? Todo mundo que entra é uma oportunidade? O que que indica para a gente que essa pessoa que entrou na loja, ela realmente tem o interesse em comprar o meu produto? Poxa, uma pergunta, uma dúvida, né? Isso nos dá indícios de que essa pessoa realmente está interessada em comprar o meu produto, né? Comprar o meu serviço, né? Então, isso garante para a gente o entendimento de que a gente tem primeiro um visitante, que é uma pessoa que está curiosa, ela quer saber um pouco mais sobre o teu produto, sobre o teu serviço, e ela vai atrás de você, ela te encontra, seja numa rua, numa porta, para entrar na tua loja, ou seja na internet, através de uma busca. Essa visita que ela fez, o que que me indica que ela é um lead qualificado? Ela passou por algumas páginas dentro do meu site, ela fez perguntas sobre o meu produto quando ela entrou dentro da loja, né? Quando ela se torna uma oportunidade, é quando ela realmente levanta a mão e me diz assim, Fernando, tenho intenção de comprar. Né? Eu acho que é isso que eu estou buscando, é isso que eu preciso para minha empresa, é isso que eu preciso para mim. Aí eu tenho uma oportunidade de venda. A partir do momento que eu tenho essa oportunidade, com quantas eu preciso falar para eu vender fazer uma venda? Então, essa é uma taxa importante para o vendedor ter na palma da mão. É o básico, sabe? Quantos leads eu falo, quantas oportunidades eu falo, quantas vendas eu tenho. Então, essa taxa é uma taxa muito importante para quem está lá na ponta, para poder entender. Vocês, vendedores que estão aqui no chat, qual que é a taxa de conversão de vocês? Fala para a gente aqui. Agora, antes de eu avançar aqui, a gente já entendeu um pouquinho mais do contexto de funil de venda, a gente já entendeu um pouquinho mais do contexto de centralização, né? Eu quero entrar agora na parte prática para mostrar para vocês como que o Okta realmente traz esses benefícios na ponta para o vendedor, tá? Agora, a gente vai falar sobre alguns pontos. Eu vou agora entrar lá no Octadesk mesmo. A gente vai para a plataforma, a gente vai para a ferramenta e a gente vai olhar para ela de uma forma muito mais prática agora. Mas eu quero deixar também o Q&A aqui aberto. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, gente, tragam aqui para a gente. E a curiosidade que a gente tem aqui desse lado é entender também do time de vocês. Quais deles utilizam, né, já para o time de vendas? Tragam essa informação para a gente poder depois entender um pouquinho mais dos modelos de negócio de vocês. Vou compartilhar aqui agora a minha tela da minha plataforma para eu garantir um pouquinho para vocês justamente dos pontos que o Okta vai ajudá-los. Perfeito, pessoal. Agora a gente está vendo a tela do Octadesk. Poxa, Fernando, você entrou agora na tela do Octadesk, entrou direto na tela de notificações? Sim, na tela de notificações. Esse é a primeira funcionalidade que vai ajudar o vendedor a garantir que ele não deixe nada para trás, que ele não perca nenhuma oportunidade, que ele esteja realmente à frente de todos os atendimentos dele. Nessa página, qualquer pessoa dentro da tua operação, ela vai poder identificar e configurar de que forma que ela quer receber as notificações que o Octadesk vai enviar para ela. Então, aqui a gente tem algumas notificações que vão.
de nova conversa atribuída para você. Ou seja, um cliente seu voltou para o atendimento. Automaticamente uma notificação vai ser gerada para você, para que você saiba que você tem uma nova conversa que foi atribuída para você. Ela pode ser uma notificação visual, ou ela pode também ser uma notificação sonora, ou as duas. Quando uma nova mensagem em conversa também for atribuída para você, né? Então, o cliente está lá inativo, deixou de interagir com você. Mas no momento que ele novamente interagir contigo, uma nova notificação vai subir aqui no Octadesk para você saber que você teve lá uma resposta para aquela pergunta que você fez para o cliente, para garantir que você esteja, né, evoluindo com aquele atendimento. Você também pode ser mencionado em algum atendimento. Imagina que seu colega está precisando da sua ajuda. Então, ele consegue te mencionar dentro de um atendimento e você também vai ser notificado quando isso acontecer. E por último, a gente também pode ter uma prévia dessas mensagens dentro do próprio Octadesk. Subir um pop-upzinho aqui com a prévia dessa mensagem para você. Então, a gente também consegue garantir com isso que você consiga, por mais que você esteja, né, realizando diversas outras tarefas ou atendendo diversos outros clientes, que quando aquele cliente interagir contigo ou uma nova conversa for atribuída para você, você seja notificado sabendo que tem alguma coisa importante que você precisa direcionar e atender lá dentro do seu Octadesk. Então, com isso, a gente já fala um pouquinho sobre notificações, formas como você vai ser avisado que você precisa atuar com aquele cliente, com aquele atendimento, para você poder avançar aí para ter uma nova venda. Perfeito. A gente vai falar agora sobre 5 principais pontos aqui que eu quero tratar com vocês de funcionalidades dentro do Octadesk. A primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é a parte de centralização de canais. Então, aqui na tela de conversas, como vocês podem ver, eu tenho algumas conversas aqui em atendimento e vocês podem ver que elas são de canais diferentes. Eu tenho a Carol, que me chamou lá no canal do Messenger, ela me mandou um Messenger pelo Facebook. Eu tenho uma conversa do Instagram, eu tenho várias conversas do WhatsApp. E aqui com isso, eu garanto que a gente não perca tempo alternando plataformas, né? No Octadesk, tudo fica numa mesma tela para garantir não só para vocês que vocês consigam atender de forma rápida, mas atender de todos os canais que estão conectados aqui dentro da ferramenta. Todos eles você vai responder diretamente pelo Octadesk. O cliente ele vai receber na plataforma que ele tem preferência de ser atendido. Porque se ele está chamando você pelo WhatsApp, é por ali que ele quer ser atendido. Se ele está chamando você lá pelo site de vocês, se ele tem uma dúvida em relação a um produto, é lá que ele quer a resposta, né? Então o cliente ele quer ser atendido no canal de preferência dele. Então por isso é importante a gente estar com todos esses canais conectados aqui dentro. E também é importante a gente entender que o cliente ele não precisa chegar e não ser recebido de forma automática. Então, aqui, quando o cliente me manda um oi, eu vou responder ao cliente muito feliz de ter você por aqui novamente. Seja muito bem-vindo à Handstore. Me diz o que que tu procura? É um tênis de corrida de rua? É um tênis mais casual? É um tênis para trilha? Então, eu consigo, de forma rápida, iniciar um processo de qualificação do interesse desse cliente. Para que, Fernando, isso? Poxa, para que quando ele cair lá na mão de vocês, vocês não precisem fazer essas mesmas perguntas para o cliente, né? O atendimento ele vai ser muito mais assertivo e ágil. Isso a gente está falando, né, dos leads que estão chegando ali sem eles terem já um vendedor dedicado para eles, né? Porque o Okta também permite que a gente consiga construir árvores de atendimento ou até mesmo carteirização. Você imagina que você possa começar um relacionamento com o cliente através do seu primeiro atendimento para ele? Então, o Fernando entrou na linha de atendimento, caiu lá, começou a conversar com o João, e o João começou a entender um pouco mais das necessidades e dos interesses do Fernando, começou a criar um relacionamento com ele. Então, o Okta também vai permitir que você tenha informações sobre esse cliente, dados desse contato. Poxa, Fernando, mas para quê? Para que eu possa ter mais contexto sobre ele. Se eu sei que a marca de preferência dele é da Nike, se eu sei que ele é um corredor intermediário, qual que é o perfil dele de corredor, eu começo a entender um pouco mais do que ele busca, de qual é a necessidade dele, e eu consigo me aprofundar ainda mais nos interesses dele. Agora vamos dar um passo à frente aqui. Poxa, imagina se eu conseguir criar um relacionamento tão forte com ele, de eu conseguir saber qual é o time que ele torce, a data de aniversário dele, né? Tudo isso vai garantir que no momento que ele entrar em contato comigo e eu saber que ele é torcedor do Corinthians, torcedor do Palmeiras, torcedor até do Criciúma lá de Santa Catarina, que é o meu time, se a gente tiver essa informação e a gente souber que o time ganhou no dia anterior,
Imagina ele receber uma mensagem, a resposta sua. Poxa, Fernando, muito bom dia. Deve estar um dia feliz aí hoje, hein? O Criciúma ganhou ontem, o São Paulo ganhou, baita goleada, né? Então é importante que a gente tenha esse contexto. Vocês acabaram de ver aí na tela de vocês um lembrete que eu coloquei para me lembrar ontem que eu precisava retomar esse contato. Essa é uma outra funcionalidade que o Okta traz para que vocês não percam mais follow-ups. Então aqui eu consigo visualizar aqui, ó, eu coloquei um lembrete para que no dia de hoje, às 10h30, eu entrasse em contato com esse cliente. Então o Okta permite que eu crie lembretes, eu gerencie esses lembretes através do próprio Okta Desk. Então, se eu preciso entrar em contato com o cliente, né? Amanhã, depois de amanhã, daqui 10 minutos, daqui 15 minutos, eu consigo criar esse lembrete, tá? Então aqui eu já tinha um lembrete criado, então vou concluir aqui esse lembrete, eu já entrei em contato com essa pessoa, né? Mas eu posso marcar um novo. Se eu precisar entrar em contato com ele 15, 30 minutos, uma hora, daqui 24 horas, ou eu consigo até mesmo personalizar esse lembrete com dia, hora e contexto. Então aqui a gente já sabe que a gente consegue rapidamente deixar um próximo passo agendado com o cliente e a gente deixar um lembrete registrado dentro do Octadesk para que ele possa te lembrar, vendedor, que você precisa fazer aquele follow-up, que aquele follow-up é importante para você, certo? Além disso, quando a gente fala de qualificação e distribuição automática de leads, né, o chat vai fazendo essas perguntas, o chat vai fazendo essa qualificação, mas a gente sabe que depois desse cliente, né, ele cai aqui para vocês no atendimento, a gente ainda tem muitas vezes que digitar uma resposta para uma pergunta que é frequente, para uma pergunta que ela é recorrente, para uma pergunta que ela faz parte do nosso processo. E a gente acaba perdendo muitas vezes tempo fazendo essa resposta de forma manual. Quando o Okta permite que, através de uma barra, eu consiga buscar todas as respostas rápidas já cadastradas dentro do meu ambiente para garantir que esse cliente já receba rapidamente o retorno sobre aquela dúvida que ele tem. Então, se ele me mandou uma dúvida a respeito de informações de segunda via de boleto, eu já posso trazer aqui a informação sobre isso de forma rápida, sem eu precisar digitar nenhuma palavra, tá? Então aqui eu consigo, ele precisa fazer um cadastro, eu já tenho aqui uma resposta pronta que me dá todos os dados que ele precisa trazer para eu poder cadastrar esse cliente, eu já consigo trazer essas informações de forma rápida. Então eu não perco mais tempo, né, respondendo isso de forma manual para o meu cliente, né? Aqui a gente consegue também garantir que os campos personalizados nos tragam contexto sobre esse cliente, mas além disso, dentro do próprio Octadesk, a gente consegue garantir que a gente tenha o histórico, o contexto do atendimento desse cliente. Quantas vezes ele entrou em contato comigo? Quais foram as demandas que ele me trouxe? O que que ele está buscando efetivamente? Né? Então aqui eu consigo ter acesso a todos os históricos, independente de data, independente de quando, independente de tempo, independente se ele me mandou arquivos, se ele me mandou áudios, todas as informações que foram trocadas com aquele cliente durante aquele papo vão estar inseridas dentro do histórico de conversas com data e hora para que vocês possam ter contexto sobre tudo que foi trocado dentro desse atendimento. Tá? Isso aqui nada mais é do que fortalecer justamente a relação de confiança que aquele cliente vai ter com você, vendedor, aí na ponta, na sua operação. Pessoal, a gente vai falar também agora sobre etiquetas, né? As etiquetas, elas vão servir justamente para que vocês possam entender temperatura do lead, momento de compra dele, demanda que ele está trazendo para a gente, né? Então, o Okta permite que essa etiqueta ela seja inserida diretamente pela automação, né? Então, se você quiser, já que pela automação ele já vem etiquetado com algumas informações para que o seu vendedor, né, para que você, vendedor, seja mais rápido ali no momento, do atendimento, mas você também pode etiquetar esse atendimento, essa conversa, para garantir mais contexto para você no momento do atendimento. Então, aqui eu tenho aqui, ó, diversas etiquetas que eu posso colocar aqui para garantir. Por exemplo, esse cliente, ele estava buscando entender o prazo de entrega do produto dele. Eu aplico essa etiqueta, eu sei depois quantos clientes entraram em contato comigo com dúvidas a respeito do prazo de entrega, por exemplo. Tá?
Então, a ideia também é garantir que vocês possam, através das etiquetas, também ter um fluxo, né? Criar um funil aqui de atendimento, né? Ter, assim, uma organização do processo de vendas de vocês. Garantir que ele tenha etapas, né? Para que o vendedor também saiba exatamente, muitas vezes, para entender em qual etapa ele está falhando. Né? Se é uma etapa inicial de qualificação e de diagnóstico do problema, da necessidade do cliente, ou efetivamente se mais no meio do caminho, mais para o fundo, mais para o final desse caminho, né? Então a ideia é garantir um fluxo organizado para que você possa entender em qual etapa essa oportunidade se encontra, né? E aí a gente pode ter aqui algumas, por exemplo, momento de contato, onde o cliente está em contato contigo, momento de qualificação, onde você está buscando entender de forma mais profunda qual é a necessidade, o que que ele busca, até mesmo características do produto que ele está buscando, né? A gente está falando aqui desse contexto de uma loja de artigos esportivos, é um tênis de corrida, qual marca, né? Até mesmo falando de tênis de corrida, a gente sabe que um corredor avançado, ele vai ter um gasto desse tênis muito maior do que alguém que está iniciando agora, né, nesse esporte. Então também tem formas da gente também garantir que a gente possa automatizar momentos futuros para que a gente possa antecipar, por exemplo, uma recompra, tá? Então, se a gente sabe que aquele tênis no pé de um atleta de alto desempenho, ele rende durante 6 meses, por que não no quinto mês, quinto mês com 15 dias, eu mando uma mensagem para ele dizendo, Fernando, eu sei que seu tênis está na bola da vez, aí já está acabando, né? É, vamos antecipar a compra e a substituição desse tênis para que você não possa se machucar, para que o seu rendimento não seja perdido, né? Para você conseguir continuar eficiente na sua corrida, no seu treino. Então a gente também consegue fazer tudo isso pelo Octadesk, tá? Então, imagina que a gente consegue construir esse funil dentro do Okta e para você, vendedor, entender em qual etapa ele está, numa etapa de negociação, numa etapa de fechamento, numa etapa de escolha. Pô, você enviou ali alguns modelos para ele, você está buscando entender ainda por qual modelo ele vai se direcionar, qual modelo ele vai escolher, né? Ah, por último, aqui tem um outro ponto que eu gosto muito de trazer, que é justamente o entendimento das suas métricas de negócio, métricas para vendedores. A gente falou inicialmente lá quantas oportunidades eu preciso falar para ter uma venda, mas não é apenas essa métrica que a gente pode acompanhar. A gente pode acompanhar, por exemplo, com quanto tempo é o seu ataque àquele cliente que acabou de chegar, com quanto tempo é a sua primeira resposta para aquele cliente. Qual que é o tempo médio do seu atendimento, né? Quantos dias esse cliente demora para fechar com vocês? Né? A gente pode ter volume de atendimento, né? Tudo isso vai trazer para a gente, por último, a taxa de conversão que vocês precisam atacar. Porque aí a gente consegue entender, ou eu preciso atender mais para fechar mais vendas, porque a minha taxa de conversão é pequena, ou eu tenho uma taxa de conversão alta, onde os clientes que acabam entrando na minha esteira de atendimento, eu tenho uma conversão muito alta deles dentro do meu processo de venda. Aí, recado aqui para o time de gestão e coordenação, vocês têm aí dentro da operação de vocês aquele benchmark, aquele vendedor que faz as coisas direito, aquele que segue o playbook, né? Aquele que responde rápido, aquele que tem o menor tempo de atendimento, aquele que tem a maior taxa de conversão. O que que ele faz diferente dos outros para garantir que ele tenha realmente ah, ah, essas conversões e essas taxas melhores dos que os outros, né? Quais são os pontos, né, que ele faz de diferente dentro do processo dele que garante para ele justamente mais fechamentos, mais vendas? É importante a gente entender e o Okta vai trazer também essas informações para vocês dentro do dashboard, né? Então, se eu for buscar aqui as informações de ontem, eu vou ter aqui a quantidade de conversas que eu tive, o tempo médio de atendimento, o tempo da primeira resposta, quantas conversas eu tive aqui, né? Qual é o volume de conversas por hora que eu tive, né? Então, isso também garante para vocês o entendimento de qual é a minha taxa de conversão. Fernando, mas aí eu estou vendo de todo mundo. Poxa, o Okta permite que você faça um filtro e visualize só os seus dados para garantir que você tenha as suas informações na palma da sua mão. Pessoal, falei bastante, trouxe bastante pontos aqui para vocês, mas eu quero só retomar aqui o que que a gente conversou, principalmente de funcionalidade, para garantir que a gente tenha todos esses pontos claros aí para vocês e que vocês rapidamente possam colocar aí em prática do lado de vocês. Primeiro, criar lembrete.
Isso ajuda muito a gente a não perder follow-up, a gente garantir. O cliente, ele pode deixar a gente na mão, mas a gente, como vendedor, a gente tem que garantir que aquele compromisso seja cumprido no dia e na hora que a gente setou com o cliente, tá? Além disso, os campos personalizados vão ajudar a gente a ter mais profundidade desse cliente, a conhecer um pouco mais dele, né? Garantir que a gente tenha mais contexto sobre ele, para que esse relacionamento seja cada vez mais fortalecido. Quando ele precisar comprar o produto ou serviço, ele não vai lembrar do concorrente de vocês. Ele vai lembrar do vendedor da empresa de vocês, que atende ele com muita excelência, com muita agilidade, com muita rapidez e com muita assertividade. A gente falou também sobre os históricos de atendimento, contexto de conversas, contexto para que a pessoa que esteja ali à frente do atendimento consiga entender como ele foi atendido, o que que ele compra, quais são os hábitos dele, né? A gente falou sobre as etiquetas, né? Seja pela automação ou seja de forma manual, a gente também pode dar mais contexto para esse atendimento. A gente falou sobre roleta de distribuição, garantir que aqueles clientes que ainda não estejam carteirizados dentro da tua organização, dentro da tua estrutura de atendimento, possam passar por uma roleta e garantir um equilíbrio de oportunidades para o teu time de vendas. Não tem mais bola cruzada entre vendedores, cada um atende o seu cliente. Né? A gente falou muito, então, também ter o responsável pelo contato. Então, se a Marina aqui, ela ainda não tem um responsável pelo contato no atendimento, eu posso dizer que a Marina agora é atendida pelo Fernando. A próxima vez que a Marina entrar em contato com a gente, ela vai ser direcionada diretamente para o Fernando, né? A gente falou aqui, a gente não falou, mas vou falar aqui agora rapidinho sobre as anotações internas, né? Como eu consigo garantir que eu possa ter uma comunicação com o meu colega, com o meu gestor, com o meu coordenador, sem que isso afete a comunicação que eu estou tendo com o meu cliente, né? Então aqui eu consigo mencionar colegas ou mencionar meu gestor, mencionar o meu coordenador, para garantir que ele também esteja participando dessa conversa, desse atendimento e ele possa me ajudar. A gente falou também sobre as mensagens prontas, para garantir agilidade e não mais a necessidade de ter aquele retrabalho, de digitar todas as respostas, né, que a gente precisa ali para responder para o nosso cliente. A gente também falou um pouco sobre como centralizar aqui os canais de atendimento dentro do Octadesk, né? Então, o Octa permite que a gente conecte canais de WhatsApp, canais de Instagram e Messenger, então ter todas as suas contas conectadas dentro do mesmo ambiente. E por último, foi o primeiro ponto que a gente acabou tocando aqui. A gente falou sobre as notificações, né? A gente falou sobre as preferências aqui de como eu quero ser notificado, né? Como eu quero que o Octadesk me lembre do que eu tenho que fazer, me alerte sobre os meus próximos passos, sobre os lembretes que eu tenho ali agendado com os meus clientes, para que eu não perca nenhum contato, para que eu não perca nenhuma conversa e para que eu efetivamente não perca nenhuma venda, certo? Gente, então vamos lá trazendo aqui algumas outras provocações aqui agora para vocês. Abri com provocações, quero finalizar aqui com algumas provocações. Imagina você vendedor, se você pudesse, né, reduzir pela metade o tempo perdido com atendimentos bagunçados ou atendimentos de clientes que não estão prontos, né, para serem atendidos ou para comprar naquele momento, e você pudesse focar mais em vendas, naqueles clientes que já estão dentro do seu funil, né, e estão realmente ali interessados em comprar o seu produto. Qual que impacto isso teria aí no teu final de mês, aí na tua meta? Que tipo de diferença você teria se você pudesse focar o seu tempo só realmente naqueles clientes que estão preparados aí para comprar? Outro ponto, quantos leads vocês acham que já perderam porque não tiveram tempo de responder rápido? Estavam tão sobrecarregados com outras coisas, né? E aí eu falo muitas vezes com empresas que o próprio vendedor ele atende no balcão e atende o canal de WhatsApp, né? Muitas vezes ele está muito atribuído, muito atarefado de outra, tem muitas atribuições, né? E ele acaba não conseguindo responder de forma rápida e forma ágil, tá? E aí, claro, quero fazer um resumo rápido aqui antes da gente ir para o Q&A aqui, que a gente já viu que tem algumas perguntas aqui bem legais para a gente poder trazer aqui para vocês. Eu quero resumir aqui de forma super rápida aqui os 5 pontos que eu trouxe para vocês em relação a tudo que a gente conversou até agora. A gente falou sobre centralização, né? Todos os contatos num único painel, numa única tela, com estratégias e configurações por trás dela, né, para garantir que a gente tenha um processo fluido. A gente falou em qualificação automática, né? Então a gente só fala com leads que realmente estão interessados em comprar nosso produto. A gente falou em ter agilidade na resposta do cliente, né? Então garantir as respostas rápidas, sem perder tempo digitando a mesma resposta várias vezes.
A gente falou em funil de vendas, claro, né? O vendedor entender exatamente em qual etapa essa oportunidade está. Ela está num processo de buscar informação, ela já está buscando preços, um orçamento já foi enviado para ele, está num contrato, está na finalização, né? A ideia também é dar entendimento para o vendedor de qual é a etapa que essa oportunidade se encontra. E por último, claro, garantir métricas e análises para os vendedores, né? Os vendedores eles precisam saber exatamente onde eles estão performando muito bem e onde eles estão deixando a desejar. Em qual etapa desse processo o teu vendedor manda muito bem, e em qual etapa desse processo o teu vendedor está deixando muito a desejar, né? Então a ideia, de novo, gente, é garantir que a gente tenha muito mais contexto, muito mais controle, muito mais assertividade no momento que a gente está atendendo o nosso cliente, e isso vai garantir que realmente a gente consiga fazer o quê? Qual que é o objetivo de todo vendedor dentro da organização? É vender mais. Então, eu espero que eu tenha trazido aqui algumas informações muito legais que a gente pode colocar dentro do Octadesk para garantir que a gente tenha, né, eficiência nesse atendimento. E, claro, vamos passar aqui agora para as questions e answers para a gente poder é, finalizar aqui com as respostas de vocês. Legal? Vamos lá. O pessoal aqui está me trazendo algumas informações aqui de perguntas. Sobre os lembretes, como configurar? Na minha aplicação não aparece essa opção de incluir um lembrete. Bom, eu mostrei para vocês lá dentro da tela de conversas, um botãozinho que fica lá na tela superior aqui, onde a gente consegue ver o reloginho com mais. Ali a gente consegue fazer, né, a configuração dos lembretes. Dayana, se essa configuração não está aparecendo para você, te sugiro chamar o nosso time de suporte ali para garantir que você tenha essa informação ali direcionada para você. A gente tem alguns planos antigos onde a gente não tem essa funcionalidade disponível, então pode ser o teu caso. Sugiro chamar o nosso time de suporte para garantir que você tenha essas informações, tá? O Eduardo perguntou: o Octadesk integra com o Monday? Pô, Eduardo, poxa, a integração ela ajuda a gente a ser muito mais ágil, a gente ser muito mais rápido ali no atendimento, né, Eduardo? Então, o que eu posso te dizer aqui é que o Okta hoje ele tem a API aberta, né? Ele consegue se conectar aí com diversas outras soluções que também possuem a API aberta, justamente para poder fazer validações de informações, para você poder fazer direcionamento sem a necessidade do bot, né? Fazer com que realmente você consiga ter mais agilidade aí nesse atendimento para os seus clientes, tá? Seria muito legal entender ali com o Monday se eles conseguem integrar ali com a gente. A gente desse lado aqui está super aberto para poder integrar aí com vocês, tá? Para unificar todos os canais de atendimento, existem pacotes diferentes do Octadesk com valores diferentes? Ou quando uma empresa contrata os serviços do Octa, todos têm acesso a esses recursos? Dayana, exatamente. Hoje todos os nossos planos garantem ali a conexão de todos esses canais. A gente tem hoje dois tipos de planos. Um plano hoje que contempla apenas os canais conversacionais, então a gente aí vai estar falando de um plano Octa Conversas, onde a gente conecta Instagram, Facebook, WhatsApp e o site da sua empresa. E a gente também tem o Octa Desk, onde além desses canais a gente conecta outros canais de atendimento, né, como e-mail, formulário, né, caixas de e-mail de departamentos, para garantir também uma gestão melhor desses atendimentos. Então a gente tem essas duas possibilidades aqui para você, tá? Fernando, achamos sensacional o dado de perfil corredor do cliente. Você pode ensinar como fazer? Claro. Vamos voltar lá no Octadesk. Lá a gente consegue justamente, deixa eu compartilhar novamente aqui minha tela. A gente consegue aqui dentro da tela de gestão de contatos, campos de pessoas, criar campos personalizados para que a gente possa realmente ter profundidade, né, e conhecer cada vez mais o nosso cliente. Então, aqui, quando eu crio o campo, ele me dá algumas seleções, poxa, um texto longo, uma seleção de sim ou não, uma data, ou até mesmo uma lista suspensa, que é o que eu utilizei para eu poder entender qual é o perfil de corredores dentro dos meus clientes. Então aqui eu crio um campo, perfil, né, de corredores, e aqui embaixo, ó, eu consigo exibir as opções para o meu vendedor ir preenchendo no momento do atendimento. Tranquilo, pessoal? É por aqui que a gente faz essa configuração. Boa.
Ariana, espero que tenha respondido aí. Eu acho que fica muito legal fazer isso para a gente poder conhecer ainda mais. A gente sabe que alguns critérios são bem importantes da gente conhecer de cliente, né? Para que a gente possa fortalecer ainda mais o relacionamento com ele. Existe a possibilidade, o Gustavo perguntou aqui, pessoal, existe a possibilidade de colocar as mensagens em modo Kanban? Não. Hoje o Octadesk não permite que você faça essa visualização em Kanban, tá, Gustavo? É, por isso que a gente pode utilizar ali as etiquetas para justamente organizar essas informações, esse processo, tá bom? A Juliana perguntou como adiciono mais campos de dados dos clientes. Acabei de mostrar lá, Juliana. Então, vai lá em contatos, campos de pessoas, e por ali você consegue criar todos os campos adicionais, campos personalizados, mas com mais profundidade aí, com critérios que vocês precisam entender aí os seus clientes, tá? Ah, e a Fernanda Moraes mandou aqui: quando respondo o cliente por direct, não atualiza no Okta. Seria algum erro? Muito provavelmente, Fernanda. Muito provavelmente sim, deve ser um erro. A gente sabe que depois que a gente conecta a nossa conta do Instagram lá dentro do Octadesk, a gente precisa entrar dentro do próprio aplicativo do Instagram para poder permitir que essa mensagem também seja direcionada para o canal do Octadesk. Talvez seja um ponto de configuração aí, Fernanda. Então eu acredito que tu poderias entrar em contato com o nosso time de suporte para garantir que essa configuração esteja realizada de forma correta, tá? A gente tem uma outra pergunta aqui da Ana, né? Existem nessas opções de tags, a gente consegue extrair relatório? Ótima pergunta, Ana. Sim, tá? A gente tem relatórios, né? A gente tem dashboards onde você consegue identificar a quantidade de etiquetas que foram inseridas em cada conversa. E esses relatórios você pode também exportar para o Excel, para que você possa fazer é, ter macros, ter estratégias, ter um entendimento realmente da onde, qual demanda, né, o teu cliente te chamou para poder solucionar, ou enfim, qual a necessidade dele. E aí a gente vai entender aí em qual etapa você adicionou uma etiqueta, né? Se foi lá na etapa final já de atendimento do próprio vendedor, ou também pela automação, né? Que como a gente disse, no momento que o bot estiver atendendo, ele já consegue também trazer, né, esse processo de etiquetar essas conversas, né, esses atendimentos durante o processo de automação, tá? Então ele pode ser incluído durante o processo ou até mesmo também pelo vendedor, tá bom? A gente teve uma pergunta aqui da Carolina, né? Existe um plano diferenciado para fazer disparo em massa? Gente, eu não entrei nesse mérito hoje porque o Arthur e o Ferry foram muito eficientes no momento que eles apresentaram lá a solução de configuração para vendas, tá? Mas sim, tá? Existe aqui algumas possibilidades. Todos os planos contemplam, tá, Carol? Essa parte de disparo em massa, você vai poder ter ali possibilidade de conectar o seu cliente de forma ativa, tá? Você pode fazer ali uma campanha, você pode pegar ali leads inativos de 90 dias, você pode ser até proativa. A gente sabe que tem muito cliente nosso, inclusive, que tem produtos e serviços com tempo de validade, né, com prazo de utilização, né? Então imagina, se eu sei que meu cliente vai utilizar o meu produto, vai utilizar o meu serviço que vai acabar na semana que vem, por que que eu não mando uma mensagem para ele hoje dizendo: Oi, Fernando, tudo bom? Sei que o seu produto aí desse lado deve estar acabando. Você já não quer antecipar aqui e efetuar a sua compra? Né? E aí tem um ponto muito legal. Tem um critério que a gente pode colocar ali quando a gente vai fazer disparo em massa para a gente obter taxas de conversão maiores. Além da gente botar ali o copy da mensagem, a gente pode colocar botões de ação para o cliente que está recebendo a mensagem lá do outro lado. Então, imagina, eu mandei uma mensagem para o cliente: Fernando, queres antecipar a sua compra, garantir que o teu produto não acabe aí do teu lado? E ele me responde sim. Se ele me responder sim, naquela hora eu já conecto ele com o vendedor que está acostumado a atender ele para garantir que essa compra já seja realizada. Mas se ele me responder não, cara, ele já me deu o opt-in, eu já consigo conversar com ele, eu já consigo entender. Poxa, então você não utilizou o seu produto? Quanto tempo você acha que você vai finalizar o seu produto, né? Então, com isso, a gente consegue garantir que a gente possa se antecipar também, através de campanhas de disparo, a necessidade do cliente, tá? Então, dá para fazer sim. Todos os planos contemplam, tá, Carol? A opção de tags, ela está disponível no aplicativo? Sim. Você consegue etiquetar todas as conversas através do aplicativo também. Eu sei que a gente focou muito aqui o nosso papo dentro do desktop, né, mas muita coisa está disponível lá dentro do aplicativo também. Um lembrete, inserção de etiqueta, né? Então tudo isso eu consigo colocar lá dentro do mobile também, tá? E a Larissa perguntou: essa opção de criar lembrete na conversa, ela está disponível somente para administrador? Não, Larissa.
ela está disponível para todos os atendentes, todo o time de vendas, por exemplo, que estiver atendendo, ele tem a possibilidade de criar um lembrete, né, para poder garantir ali que ele não perca aquele FUP, aquele follow-up que ele precisa fazer, aquele contato com o cliente que já está agendado, né, aquele compromisso que você fez com o seu cliente. Pessoal, o Felipe aqui acabou de fazer uma pergunta se dá para integrar o Octadesk com outras ferramentas que eu já uso no meu processo de vendas. Poxa, Felipe, ótima pergunta. A gente sabe aqui que tem muitas empresas, dependendo do seu segmento, que utilizam um CRM para poder controlar as suas oportunidades de negócio. Se eu estou com um CRM conectado lá dentro do meu Octadesk, poxa, eu consigo fazer validações de contato, eu consigo entender qual é a etapa que ele está, eu consigo botar a última conversa lá dentro do meu CRM, né? Então a gente falou um pouquinho aqui sobre o Mosquite no início, né? Que o Ferry e o Arthur mostraram um pouco de formas de automatizar esse processo também, mas a gente se conecta com diversas outras soluções, tá? Basta que ela tenha a API aberta para poder fazer a conexão aqui com a gente, e claro, a gente consiga ter o endpoint, né? Ter os campos ali onde a gente possa pesquisar e trazer essas informações para vocês, tá? Pessoal, última pergunta aqui para a gente finalizar. A gente tem aqui, tem algumas novidades aqui para vocês. Não sei se vocês ficaram aqui agora, até agora comigo. Tenho coisa muito legal para mostrar para vocês, então vou responder a última pergunta aqui da Fernanda. Se os relatórios são módulos separados, exemplo, vendas, administrativo, receptivo. Boa pergunta, Fernanda. Você consegue segmentar ali no momento que você faz a sua busca, tá? No momento que você está ali criando o seu dash, você consegue ir lá e ver departamento de vendas, departamento de atendimento, departamento de receptivo. Você consegue ter visualizações segmentadas de toda a sua operação. E tudo isso você pode exportar ali para você ter mais dados e mais insights para que você possa, né, conseguir ali entender quem é o teu melhor vendedor, quem é o teu pior vendedor, e até mesmo utilizar o melhor vendedor como benchmark dentro do teu time, tá? A última pergunta aqui, pessoal, o Rafa perguntou como faz para comprar essa ferramenta. Eu vou mostrar aqui para vocês como vocês fazem para comprar essa ferramenta na sequência, pessoal. Bora lá, deixa eu voltar aqui o meu compartilhamento de tela. Deixa eu primeiro encontrar aqui onde está a minha tela para eu poder compartilhar aqui com vocês, pessoal. Boa. Primeira novidade, pessoal. Primeira novidade que eu estou muito contente de trazer aqui para vocês. A gente, né, quem acompanha a Octadesk nas redes, no LinkedIn, sabe que a gente vem falando sobre isso. A gente está lançando o Octa Ensina, nosso pilar de educação aqui dentro da Octadesk. E a gente tem muita. Eu estou muito feliz aqui, a gente está muito contente de lançar agora os nossos dois primeiros cursos, né? Primeiro curso, como estruturar time de atendimento de alta performance, tá? E o segundo curso, como conquistar o selo de RA 1000. Então, esses dois cursos vão ser os dois primeiros cursos. Nas próximas semanas, a gente já tem o início. O que que tem dentro desse QR Code, pessoal? A nossa lista VIP. O que que tem dentro dessa lista VIP, além do acesso antecipado aqui ao curso, né? A gente tem sorteios para todos os participantes aqui dessa lista VIP, tá? A gente vai ter anuário do CX Trends, como eu mostrei para vocês, né? O anuário do gestor, com todos os dados, tendências e hábitos do consumo do consumidor brasileiro. Isso é muito importante para suas estratégias, né? Para você saber o que que o teu consumidor está buscando, né? O que que faz com que ele desista de uma compra, o que que faz com que ele compre de forma mais rápida. Então aqui a gente tem bastante informação legal para vocês. A gente tem mochilas exclusivas da Octadesk. A gente tem uma consultoria do RA 1000 com o Diogo Santos. A gente tem aqui a possibilidade de ter um diagnóstico da tua operação de atendimento com o Glauco Oliveira, nosso head de atendimento aqui no grupo LWSA. E além disso, né, um par de ingresso para o Fórum E-Commerce Brasil 2025. Então, vou deixar até aqui esse QR Code aqui mais 2 segundinhos aqui para vocês, para que vocês possam fazer a leitura, se inscrever nessa lista VIP para garantir não só o acesso antecipado aqui aos cursos, né, ao conteúdo, mas também ter a possibilidade de concorrer a todos esses prêmios muito bacanas aqui que a gente tem para quem participar dessa lista VIP, tá? Nossa próxima novidade aqui, vocês já sabem disso, mas a gente está fazendo um relançamento. A gente atualizou aqui, a gente já lançou no final do ano passado, né, no meio do ano passado para frente, uma integração nativa do Mosquito CRM com a Okta.
Desde então, a gente avançou em muitas configurações novas, em muitas funcionalidades novas, em muitas visualizações novas para o cliente de vocês, para o agente de atendimento de vocês, perdão. E a gente está fazendo um relançamento desse produto, tá? Quer ter mais informações sobre ele, quer ter duas soluções conectadas, um CRM e uma plataforma de atendimento aqui, fala com a gente, entre em contato com a gente. Tem muita novidade legal em relação a essa integração nativa do Octadesk e a gente está aqui preparado aqui para apresentar para vocês. Por último, não menos importante, o Octa Novidades. Né? Muito obrigado aí pelo pessoal da comunidade que participou hoje, né? Vi aí muitas interações aí do pessoal, Natan, pessoal que eu me lembro aqui na cabeça, assim, que são as pessoas que realmente participam bastante ali da comunidade, né? Além da comunidade ter acesso aos materiais exclusivos, ofertas limitadas, acesso antecipado a certos lançamentos, né? Convite exclusivo para os eventos que a gente realiza aqui dentro da Octadesk. O que eu acho que é mais importante, mais interessante dentro da nossa comunidade é justamente as discussões de troca e boas práticas que a gente tem dentro desse grupo. A gente percebe diariamente uma pessoa levantando a mão com alguma dúvida, com algum processo que ele precisa de ajuda, todo o restante da comunidade, os membros vão ali, ajudam, né, criam ali estratégias de estarem juntos, compartilhando cases, compartilhando funcionalidades, formas de atuar de forma melhor dentro do Octadesk. Então, eu vou deixar aqui o QR Code até a gente finalizar aqui, para que vocês que ainda não fazem parte da comunidade possam se juntar. E aí, por último, aqui, a gente também tem o benefício de quem faz parte da comunidade de ganhar presentes exclusivos, tá? Então, esse Octa que está aqui atrás de mim, claro, não desse tamanho aqui, mas a gente tem os Octinhas, a gente tem o próprio CX Strengths, que a gente tem disponibilizado aqui para a nossa comunidade. E muitas trocas, muitas discussões, é o que eu acho que é o mais rico de dentro da nossa comunidade, é justamente isso, tá? Então faça esse convite, faça parte aqui da nossa comunidade, né? Se conecte aqui com os demais membros, troque figurinhas, garanta que seu Octa aí tá performando super bem aí dentro da tua operação, independente se for uma operação de atendimento ou uma operação de vendas, as trocas são muito ricas ali dentro, então convido todo mundo para fazer parte. Para finalizar aqui, pessoal, ao final desse Octa na Prática, vocês vão receber um questionário para avaliar. Peço que vocês avaliem super bem, tragam mais temas, né, que a gente pode discutir aqui focado em vendas, para que eu possa voltar e ter mais bate-papos aqui com vocês. E para a gente finalizar, gente, quero agradecer efetivamente todo mundo que ficou com a gente aqui até as 11 horas e 2 minutos. Encerramos então aqui mais um Octa na Prática. Muito obrigado para todo mundo. As respostas, as perguntas que não foram respondidas, a gente vai responder durante a semana, tá? Muito obrigado. Uma ótima quinta-feira para todo mundo. Até mais, galera. Tchau, tchau.